para vocês. Conta essa história de uma mulher muito ciumenta. Não sei se você é ciumenta. E ela é desconfiada do marido, que o marido está pisando na bola, e ela vivia no zap dele, e fuçava as coisas dele, e ficava no bolso da camisa dele, e ficava desconfiada que o marido está pisando na bola, e o marido não, porque imagina, eu sou fiel a você, o que é isso? Né? E o marido, e a mulher desconfiada, e seguia o marido, e perseguia o marido, que hora você chegou, que hora você saiu? E o marido, não, está tudo em ordem, eu vou trabalhar, eu volto, não tem nada, e a mulher desconfiada, ciumenta. Aí um dia ele parou o carro em frente à empresa, desceu, foi trabalhar, e quando ele volta, ele encontra no vidro do carro um cartãozinho de visita, escrito assim, com letra bem forte: um dia esse corpinho será meu. E tinha um telefone, falou: santo de Israel, deve ser uma cilada da minha esposa, ela está armando alguma coisa para me pegar. Ah, não, isso não. Aí ele pegou, guardou, falou: não, eu vou lá, vou entregar para ela, sou tão transparente que eu não estou fazendo nada de errado, eu vou entregar para ela. Aí ele chegou em casa: querida, olha, não é por nada não, mas eu cheguei hoje, depois do trabalho, fui no meu carro, encontrei no vidro do carro assim, quando eu fui pegar o carro, enfiado assim, um cartãozinho. Que cartão é esse? É um cartãozinho, então, mas olha, eu te juro, de pé junto, que não tem nada a ver comigo. Não, aqui está escrito esse cartão. Então, dá uma lida. Ela pegou da mão dele, deixa eu ler. E leu e fez assim, ó: esse corpinho será meu? Não, esse corpinho é meu, não é de ninguém. Pegou o telefone, pôs no viva voz e ligou. Pim, 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 pim. Eu vou pegar quem é essa bandida. Essa lá vai ver o que vai fazer. Aí ligou. Parapapá. Boa tarde. Aqui fala da funerária Boa Morte. Você pode aplaudir ao Senhor? Acabou com a crise do casamento. Viu como é tão fácil? Cuidado quando alguém falar para você: esse corpinho será meu. Vigia. Tá bom? Muito bom. Quem nos honra com a sua presença pela primeira vez, entrou aqui num domingo, levante a sua mão, nós queremos te honrar. Olha quantas pessoas, levante a sua mão bem alto, isso, olha quanta aqui, lá no meio, quanta gente. Vamos aplaudir ao Senhor pela vida delas? Que bom que você está aqui. Nos sentimos honrados, felizes com vocês. Deus abençoe de forma especial e sobrenatural. Você que levantou a sua mão, só um detalhe: se você não deu o seu nome na entrada, por gentileza, na saída você dê o seu nome, porque você vai receber uma sacolinha com kit, com muitas coisas dentro, inclusive um CD da igreja com uma mensagem muito linda que você vai poder pôr no seu carro e vai ouvindo até a sua casa, e você vai ser muito mais abençoado. Amém? Então você pode passar na saída e pegar isso, que vai ser bênção para você. Eu quero compartilhar com você hoje um tema que Deus colocou no meu coração, que é sobre a mão. A mão de Deus. Nós podemos fazer muitas coisas com as mãos, que às vezes a gente não se atenta para o valor da mão. Por exemplo, você pode fazer assim e adorar ao Senhor. Você pode fazer isso comigo? Você faz assim e adora ao Senhor. Mas você pode ir no aeroporto e fazer assim e dar tchau para uma pessoa, amém? Você pode fazer assim e adorar ao Senhor com a sua mão erguida. Você pode aplaudir ao Senhor, você pode aplaudir ao Senhor com as suas mãos. Olha quantas coisas nós podemos fazer com as mãos aqui na casa do Senhor. Quando você vem aqui trazer sua oferta, seu dízimo, você traz com as suas mãos. Quando nós oramos pelas autoridades aqui no painel, nós levantamos a nossa mão direita, que é a mão de autoridade, e liberamos. Não importa que você esteja na última cadeira, você libera uma unção para abençoar essa liderança. Quando você olha para as suas mãos, você entende que há um valor. Que valor é este? Quantas pessoas trabalham e o resultado do seu trabalho é o esforço das suas mãos, da sua dedicação. Olha só, para você dirigir e chegar até a igreja, você teve que dirigir, manusear a marcha, puxar o breque de mão. Quando você vai comer, se alimentar, você talvez não se atentou, mas você tem que usar as mãos, uma das mãos, comer com garfo. Até mesmo para tomar banho, para se enxugar, você usa as mãos. Para pentear o cabelo, para se maquiar as meninas, as mulheres, para passar o esmalte. Tudo nós usamos as mãos.
E quem tem uma mão abençoada, normalmente diz assim, olha, mas que mão abençoada para fazer bolo. Já viram isso? Por exemplo, ontem teve o aniversário do Benjamin, lá no prédio do pastor Cláudio, o pastor Alex e Adri fizeram uma festa de arromba lá, e a Marileide fez ali, meu Deus, um bolo delicioso. Ela fez salgadinhos deliciosos. Mas porque tem pessoas que têm mãos abençoadas para cozinhar. Às vezes tem pessoas que podem ler na receita e não conseguem, né? Eu cheguei de viagem ontem, a minha esposa preparou uma bela de uma maminha. Uau! Estava deliciosa. Veja, hoje eu fui no Vale com o Cláudio e eu comi uma bela de uma feijoada. Gente, a feijoada do Vale é top. Porque a Rosa tem uma mão maravilhosa para cozinhar. Então tem pessoas que têm algumas habilidades com as mãos, porque são mãos que Deus nos deu para conquistar, mãos para levantar, mãos para abençoar pessoas, mãos que nós podemos estender para ajudar alguma pessoa, mãos para conquistar recursos financeiros. Por exemplo, você vê aqui no louvor, os instrumentos todos, eles precisam das mãos. Temos os vocalistas aqui que são bênção, mas eles precisam das mãos. Mãos que às vezes a gente nem valoriza, a não ser quando a gente perde as mãos. Quando a gente fica sem uma mão, a gente vai dar importância da mão. Mas Deus nos deu mãos para que elas construam, mãos para que elas edifiquem, mãos que elas levantem. Por quê? Porque nós podemos também fazer o inverso, porque tem mãos que destroem, tem mãos que diminuem, tem mãos que derrubam, tem mãos que menosprezam. Então, Deus nos deu habilidades das nossas mãos para que a gente possa servir ao Senhor com os nossos dons. Por isso que eu olhei a palavra e fui entender que Deus também fala, e a Bíblia fala que Deus também tem mão. Olha que interessante. E a mão de Deus não é como a nossa mão, porque a mão humana, ela é limitada, muitas vezes insegura, muitas vezes frágil, muitas vezes imperfeita, porque comete coisas erradas. Muitas vezes assinamos contratos que não deveriam ser assinados. Muitas vezes assinamos coisas que não deveriam ser assinadas. Executamos coisas que não devem. Por exemplo, quem é tomado de uma arma, quando ele usa a mão para puxar um gatilho, ele vai destruir e matar alguém. Quem pega uma faca e está mal intencionado pode matar alguém. Ele pode destruir uma pessoa. Mas quando eu olho a Bíblia, eu vejo que Deus fala, e a Bíblia inteira fala que nós somos de um Deus que tem uma mão. Só que a mão de Deus é diferente da mão humana. A mão de Deus, ela é poderosa. Diga assim: obrigado, Senhor, porque a sua mão, ela é poderosa e ela é forte. Presta atenção. Olha o que diz o profeta Isaías, no capítulo de número 41. O profeta Isaías vai levantar a sua voz e vai falar sobre isso. Um tempo de transformação, de milagre debaixo da mão de Deus. Talvez você entrou aqui hoje precisando de um milagre. Talvez você entrou aqui na expectativa de buscar o seu marido, seu filho, alguém que foi para o encontro, um parente, e Deus quer falar com você nessa noite, porque você também precisa do milagre, a sua casa precisa do milagre, não só aquele que foi, mas você também, mesmo que você não tenha mandado ninguém para o encontro. Essa palavra é para você, para que você entenda que você nunca estará sozinho quando você entrega a sua vida a Jesus Cristo. Quando você diz sim para Jesus, você nunca mais estará sozinho, porque a mão forte de Deus estará sobre você. Amém? Isaías capítulo 41, por gentileza, aí atrás. Isso, obrigado. Olha o que diz a Bíblia: os pobres e necessitados buscam água, e não há. Há uma busca, mas não se encontra. A sua língua se seca de sede. Mas diz o salmista: mas eu, o Senhor, os ouvirei. Quando alguém ora, Deus ouve, e o Deus de Israel não os desampararei. Versículo 18 diz: abrirei rios nos altos desnudados, e fontes no meio dos vales.
tornarei o deserto no lago de água, e a terra seca em mananciais. Olha o poder da mão de Deus, transformação. Plantarei, a mão de Deus vai plantar no deserto cedro, a acácia, a murta, a oliveira, e porei no ermo juntamente com a faia, o almeiro e o bucho. E o versículo 20 diz que Deus faz tudo isso como? Para que todos vejam, repita bem forte, para que todos vejam, saibam e considerem, e juntamente entendam, que a mão do Senhor fez isso. Repete bem forte, a mão do Senhor fez isso, e o Santo de Israel o criou. Você pode aplaudir ao Senhor? Olha que lindo! Eu leio esse texto, eu fico encantado, maravilhado, apaixonado mais por Deus. Sabe por quê? Porque Deus apenas não tem ouvidos, não tem apenas olhos, Ele tem mãos. E a mão forte de Deus, ela vem para transformar a nossa realidade. Não importa então nessa noite se você entrou no meio de um deserto, não importa se você entrou no meio de uma luta, o importante é você saber, a forte mão de Deus pode mudar o final da sua história. Você pode aplaudir ao Senhor? Faz com força, com violência, isso. É para o Senhor. Use as suas mãos para adorar ao Senhor. Aí eu vou na Bíblia e eu vou entender como é que há poder na mão de Deus. O Salmo 118, verso 16 diz que a mão do Senhor faz proezas. Gente, existe a manifestação do poder de Deus, que transforma todas as coisas, mas a Bíblia diz que a mão de Deus faz proezas, é aquilo que a gente nem imagina, nem espera. Deus nos surpreende com os sobrenaturais, aquilo que você acha que já é bom demais, Deus tem uma medida muito mais elevada para te dar. O Salmo 107, verso 6 diz: a mão do Senhor resgata cada um de nós das mãos dos inimigos. Presta atenção, eu não sei se você já foi tomado por força inimiga. Sabe o que é força inimiga? Por exemplo, uma droga é uma força do inimigo. A droga é uma arma do diabo. E tem muita gente preso na arma do diabo. O cigarro, muita gente fumando o rabo do capeta. É uma arma do diabo. Tem muita gente presa, exatamente por quê? Porque ainda não entendeu que se ele clamar, a mão do Senhor vem e a mão do Senhor tira das garras do inimigo. Amém? A Bíblia diz em Êxodo 13, 9, Moisés dizendo: a mão forte do Senhor nos tirou do Egito. Presta atenção. Décadas e décadas escravos do Egito de Faraó. Eles clamaram, Deus levantou Moisés, Deus libertou a nação de Israel. Quase 3 milhões de pessoas foram libertas do cativeiro. E Moisés para, e no capítulo 13 ele consegue reconhecer que foi a oração deles, mas que foi a forte mão do Senhor que os libertou do cativeiro. Então, eu tenho que entender que não importa o tamanho do cativeiro, não importa a autoridade de Faraó, não importa o tamanho da mão do meu inimigo, a mão de Deus, ela tem poder para me tirar do inimigo e me tirar do cativeiro. Êxodo 17, 11, quando Moisés levantava as mãos, diz a palavra, o povo vencia. Levante a sua mão, bem alto. Tem gente que tem dificuldade de levantar a mão, ele faz assim, ó. Ou você tem um braço curto, ou tem algum problema, olha. Isso aí, olha só. Eu falo assim porque tem gente assim mesmo, olha só. Ó, levanta bem alto assim, estende, deixa, eu tenho cotovelo assim, ó. Se você ficar, quantos minutos você vai cansar? Quer ver? Vamos ver. Quem já cansou? Santo Israel. Isso, fica aí que eu vou pregar mais 40 minutos, você vai ficar com a mão erguida, hein? Vamos ver. Brincadeira. Alex está firme e forte aqui, ó. Isso, pode abaixar. Sabe o que significa mão erguida? É mão de dependência de Deus. Quanto mais alto eu ergo, mais eu dependo de Deus.
Porque no meio de lutas, dificuldades e adversidades, você tem que entender, se a tua mão está frágil, a tua mão está fraca, ela está limitada, indefesa, sem força, sem energia, você tem que fazer maior força para levantar a sua mão, porque Deus ama aquele que levanta a sua mão bem alto, e abre assim como dizendo: Deus, segura na minha mão, me ajuda a passar por essa luta, me ajuda a passar por esse monte, me ajuda a passar por essa dificuldade, me ajuda a passar pela adversidade. Então quando você levanta a mão, você fica com a mão erguida o máximo possível, porque para Moisés, a nação inteira de Israel estava lutando lá embaixo, na campina, e Moisés no monte orando, e a Bíblia diz que enquanto ele levantava a mão, enquanto ele conseguia ficar com o braço erguido, em 5 minutos, e 10 minutos, o povo lá embaixo lutando e guerreando, a nação de Israel vencendo, o braço dele, meia hora, o braço dele ficou pesado, os braços ficaram pesados, ele começou a baixar, e ele olhou para baixo, e o povo começou a perder, os inimigos começaram a avançar, e os inimigos começaram a derrotar a nação de Israel, e ele entendeu o seguinte: eu preciso levantar os meus braços, as minhas mãos, para Deus trazer vitória. Aí ele pediu para os 2 líderes deles, discípulos deles, a levantar as suas mãos, e eles levantaram aqueles braços pesados, e quando ele levantou a sua mão, ele olhou, e a nação de Israel começou a vencer de novo, e a nação de Israel venceu, porque um homem ousou depender de Deus. Diga assim: Senhor, eu sei que enquanto eu depender do Senhor, eu vou ter vitória. Quando você baixa a mão, sabe o que você está dizendo? Eu me viro sozinho, eu dou conta do recado, e Deus vai te deixar, e aí os inimigos podem prevalecer contra a tua vida, quando na verdade a palavra de Deus diz que nós precisamos levantar mãos santas, devemos bendizer ao Senhor. E quando você levanta a mão na hora do louvor, se você não tem esse hábito, eu quero te desafiar você a levantar as mãos na hora do louvor, porque quando você levanta as mãos, acenando ou não, você está adorando ao Senhor, mas você está dizendo para Deus: eu dependo de Ti, eu preciso de Ti, pega na minha mão, me ajuda no momento mais importante da minha história. Agora eu entendo que, olhando para os evangelhos, eu vejo também Jesus. Jesus também fez muitos milagres, muitas curas, muitos sobrenaturais, mas dos quais ele muitas vezes só falava, e com a palavra liberada dele, a pessoa a quilômetros era curada. Às vezes Jesus só dizia assim, a pessoa estava em frente a Jesus, ele não fazia nada, ele só dizia assim: eu quero, fica limpo, fica curada, a pessoa ficava curada. Mas teve muitas curas que Jesus, ele pegou a sua mão e pôs a mão para que a pessoa ficasse curada. Eu me lembro de alguns fatos na Bíblia, quando Jesus se depara com um leproso que vem correndo, Evangelho de Marcos, capítulo 1, e se ajoelha e pede por clemência a Jesus. Jesus vê um homem leproso. Pela lei de Moisés, era proibido alguém chegar perto do leproso, quanto mais tocar no leproso. E a Bíblia diz que aquele homem clama por Jesus, e Jesus sabia que era uma doença que poderia trazer consequências. Ali Moisés dizia: isso pode trazer contaminação. Então Jesus, sem se importar com a lei, porque ele está acima da lei, Jesus então diz assim: eu quero que você fique limpo. Jesus estendeu a sua mão, colocou a mão no leproso, que eu imagino que quem estava perto ficou assustado: meu Deus, a lepra vai passar para Jesus. Mas Jesus, ele impôs as mãos, e aquele homem leproso ficou curado na hora. O toque da mão de uma pessoa na outra pessoa. A Bíblia diz de um homem que era cego, e Jesus, ele fez saliva no chão, e ele pegou aquele barro que ele fez, ele mexeu, e ele pôs nos olhos do cego, e o cego tornou a ver novamente. Sabe por quê? Por causa das mãos de Jesus. A Bíblia vai falar e vai registrar algo interessante. Evangelho de Marcos, capítulo 6, verso 5, vai dizer assim, que Jesus curou doentes impondo as mãos. A palavra de Deus usa plural. Jesus curou doentes impondo as suas mãos. O poder da mão de Deus, a mão de Jesus. Isso me leva a pensar
que eu e você podemos ser instrumentos de Deus aqui na terra, que Deus usa eu e você aqui na terra, que Deus usa médicos, que Deus usa pessoas, que Deus usa o seu discipulador, Deus usa o seu líder de célula, Deus usa o pastor da igreja para impor as mãos e te abençoar. Eu creio que você é um canal de bênção na sua casa, quando você abre a porta da sua casa e você recebe os irmãos da célula. Naquele momento você está abrindo com a sua mão a porta da sua casa, servindo aos irmãos. Naquele momento as suas mãos são como as mãos de Deus e de Jesus, porque Jesus está usando você. Quando você ministra aqui no altar do Senhor, e não é uma tarefa tão fácil, quem pensa que é fácil vir aqui e subir e tocar aqui, não é fácil não. Porque esses irmãos amados e queridos, essa banda nossa, é uma banda que veio sexta-feira ensaiar, eles passaram a noite aqui ensaiando, eles chegaram hoje 7:30 da manhã, eles vêm mais cedo para orar aqui, antes do primeiro culto, eles oram em toda a igreja, eles põem um louvor, ficam adorando ao Senhor, aqui, durante meia hora, 40 minutos, para depois sim, eles virem aqui preparar as músicas que Deus deu ao coração deles, para ministrar na igreja. E aí eles vêm no primeiro culto, vêm no segundo culto às 5 horas, estavam comigo aqui, estão no culto aqui às 19 horas, e aí eu estou sonhando com o quarto culto, o quinto culto, o sexto culto, o sétimo culto, e eles estão, Senhor Jesus, volta logo. Porque não é uma tarefa tão fácil, mas eles estão aqui para quê? Para servir ao Senhor. E eles servem ao Senhor com as suas mãos, tocando os instrumentos, segurando o microfone. Eles estão aqui dizendo para o Senhor: eu quero servir o Senhor com aquilo que o Senhor tem me dado. Um líder de célula, quando pega aquela folhinha, por mais simples que seja aquela folha, aquele resumo que nós fazemos, ou pega no seu celular, para trazer ali o resumo da célula, ele vai estar segurando nas suas mãos a palavra de Deus, que vai ser liberada para os irmãos da célula. Naquele momento, as mãos de um líder estão sendo instrumentos de Deus para aqueles irmãos tão preciosos da célula. Quantas coisas importantes. Desceram aqui as crianças. Eu contei lá na saída, devia ter umas 1.200 crianças. Uma coisa de louco, nunca vi tanta criança, nunca vi tanto filho que você produz. Gente, eu não sei nem como é que está lá, eu nem quero ver esse filme. Mas você pensa que é uma tarefa fácil cuidar daquelas crianças? Não é. Mas aqueles irmãos, aquelas irmãs têm um coração tão grande, tão grato a Deus, que estão ali sob a coordenação do pastor Aurino, servindo os nossos filhos, com as mãos, pegando as crianças. Agora há pouco aqui perto do elevador, subiu uma criança chorando, a minha tia, a minha tia, a minha tia, a minha tia. Quem é essa tia? Ela, minha tia. Nessa multidão, onde vai achar a tia dela aqui, Jesus? Ah, está aqui. Imagina, aqui na frente, ela olhava, só viu o painel de LED. Aí eu peguei ela no colo, acalmei ela, calma, que vai dar tudo certo. Aí ela parou de chorar. Aí a Sandra veio, trouxe a menina aqui até a tia, né? Ou seja, é tão lindo servir ao Senhor, quando você pode fazer isso com as suas mãos, de pegar uma criança, de conduzir uma criança para a classe, até mesmo pegar uma criança e levar para o banheiro, para o auxiliar que tem. Parece uma coisa simples, não. Ali está sendo a mão de Jesus para conduzir a criança até o banheiro. Quantas coisas, olha os meninos do som, telão, né, que estão lá trabalhando tanto com as mãos. Quantas coisas nós podemos pensar em servir ao Senhor, porque é muito lindo saber que a mão forte de Deus nos alcança, ela promove milagres sobrenaturais, isso é de Deus mesmo. Deus nos livra dos inimigos, a mão do Senhor nos protege, ela nos guarda. A mão do Senhor só não está aberta, ela está encolhida, diz Isaías, quando nós estamos em pecado, quando estamos vivendo na iniquidade. O Isaías
profeta Isaías diz que a mão do Senhor ela só se encolhe quando Ele nos encontra em iniquidade. Fora disso, Ele abre a mão e nos aconchega, Ele nos fortalece. Por mais enfraquecida que seja a sua vida, Ele pega na sua mão e te levanta. Por mais que você esteja parado, a mão do Senhor vem e te ajuda a andar. Ou seja, a forte mão de Deus e de Jesus, elas são presentes, são invisíveis, mas elas existem, está comprovado na Bíblia. Mas eu entendo que Deus quer muito mais para nós. Ele quer levantar uma geração de homens e mulheres renovados, metodistas renovados, para nós sairmos e marcharmos por essa cidade, por esse Brasil afora, para levantarmos as nossas mãos, para abençoarmos a nossa nação, você abençoar a sua casa, abençoar seus filhos, você no seu instrumento de bênção, para aqueles que estão com problema, o seu vizinho, ao seu redor, onde você trabalha, você impor as mãos e dizer, eu libero a palavra de cura, a palavra de transformação, e há um poder nas suas mãos. Então olha para as suas duas mãos assim e diga assim, mãos, eu sei que vocês não estão à toa, vocês estão fazendo tantas coisas, mas eu sei que vocês podem fazer mais. Vocês podem ser úteis dentro de casa, no trabalho, nos afazeres e aqui na igreja. Olhe bem para as suas mãos, porque às vezes a gente não dá valor para a mão. Eu não sei se ela é feia, se é bonita, mas o importante é que você tem mãos. Quanto muita gente perdeu a sua mão, e muita gente só dá valor para a mão quando perde a mão. Aí vai ver a dificuldade para comer, para colocar uma roupa, a dificuldade para amarrar um cordão de sapato, a dificuldade para escovar um dente, que a gente faz tão natural, que a gente nem se atenta para o valor da mão. Quando Deus te trouxe aqui nessa noite, é para te dizer, olhe para a mão de Deus, ela é forte, mas olhe para as suas mãos, porque talvez você pode fazer mais do que você está fazendo. Você sabia que tem muita gente hoje lá no encontro com Deus, porque pessoas deram uma mãozinha, pessoas deram um empurrãozinho, alguns tiveram que dar um empurrãozão. Você sabia que tem pessoas que ajudaram a financiar alguns homens que não tinham dinheiro? A própria igreja. Algumas pessoas que me ligaram e falaram, pastor, eu estou sem condições nenhuma no momento, tem como, meu irmão, vai de graça, a igreja financia para você, nós vamos dar uma mãozinha para você, porque se o dinheiro é problema, a mão de Deus vai tirar o seu problema e você vai de graça. Sabe por quê? Nós acreditamos na transformação da mão de Deus lá, e dinheiro nunca será impedimento para nós. Você vê? Sabe por quê? Porque é a nossa mão. A mão de Deus, ela vem e me habilita para que a minha mão seja instrumento dele aqui na terra. Olha só o que diz a palavra de Deus. Nos diz assim, Atos 19:11. Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres. Presta atenção. Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres. Você pode fazer milagres. A Bíblia diz mais ainda, olha só, é o uso das mãos. Atos 11:21. Quando a mão está conosco, existe salvação de vidas. E eu vejo a mão de Deus aqui nessa igreja. Porque hoje pela manhã, gente, quantas pessoas entregaram a vida para Jesus? Gente, é de vibrar, de chorar. Quantas pessoas vieram nesse altar se rendendo a Jesus Cristo? Por quê? Elas simplesmente levantaram a mão, presta atenção, a mão. Levantaram uma mão e disseram sim para Jesus. Elas se renderam a Jesus Cristo. É uma mão de rendição para Jesus Cristo. E vieram aqui no altar e confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. É quando a mão do Senhor está junto. Tiago capítulo 5, verso 14. A Bíblia diz que ungindo as mãos, nós podemos orar sobre o doente e ele ficará são, curado. Amém? Agora, Lucas capítulo 9, verso 62 diz
que quando você põe a mão no arado, não deve olhar para trás. Diga assim: quando eu colocar a mão no arado, eu não devo olhar para trás. O que é isso? É quando você é tomado de uma visitação do Espírito Santo, recebe um dom, recebe um talento, recebe um ministério. Deus te chamou para algo, para você fazer. Pegar no arado é o ministério, é o trabalho na igreja, é o trabalho na obra. Quando Deus te deu uma célula, te deu um setor, uma área, é quando você colocou a sua casa à disposição para ser uma célula. A Bíblia diz que quando você põe a mão no arado, não olha para trás. Olhar para trás, sabe o que é? É jogar a toalha no chão, falar: cansei, não quero mais. Cansei de vir no ensaio do louvor, cansei de abrir minha casa para ser uma célula, cansei de fazer supervisão nas células, cansei de ser anfitrião, cansei de ser diácono. É quando você entrega aquilo que Deus te deu. Quando na verdade, quando você pôs a mão no arado, essa mão consagrada, você disse sim para o Senhor, não olhe para trás, porque o diabo vai fazer de tudo, vai trabalhar com a mão dele, do diabo, para fazer com que você tire a mão do ministério que Deus te deu, e você perca a bênção que você conquistou. Por isso que Deus te trouxe aqui, para que você jamais desista daquilo que Ele confiou a você. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor?